No vídeo de hoje você vai entender toda a mecânica de funcionamento das fases da Lua. Ignition, 2, 1. Primeiramente, você deve saber que a Lua sempre mantém a mesma face voltada para a Terra, mas não exatamente a mesma face. Estranho? Vou explicar. Devido à inclinação do nosso satélite natural e também do formato de sua órbita, vemos a Lua ligeiramente diferente ao longo de um mês, como se ela oscilasse ligeiramente em um movimento cambaleante. Essa oscilação ocorre devido a pequenas diferenças entre os tempos de rotação e de translação lunar. Devido a esta pequena sincronia, conseguimos ver em determinados tempos certas crateras que nem sempre estão visíveis. Essa oscilação é chamada libração. O movimento e órbitas lunares sofrem ainda algumas variações que são responsáveis por exibir e ocultar determinadas crateras, bem como mudar a forma como a luz incide sobre determinadas montanhas e picos lunares. Alguns movimentos lunares tornam a questão das fases da Lua um pouco mais complexas do que intuitivamente pensamos que elas sejam. Um detalhe muito importante para se entender a Lua do ponto de vista de um observador em Terra é interpretar essa figura que estamos mostrando aqui. E ela funciona para a Lua bem como para as constelações. Um observador no hemisfério norte terrestre tem uma visão da Lua ao contrário do que um observador localizado no hemisfério sul. Veja nas animações das fases lunares. Outro detalhe interessante. Ao passo que a Lua crescente no hemisfério sul se assemelha a uma letra C, no hemisfério norte ela se parece com uma letra D. Então, apaixonado pela ciência, gostando da sua dose diária de astronomia, já deixe aqui o seu like e também inscreva-se no nosso canal para não perder o próximo vídeo, porque aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. Você sabia destes movimentos lunares que possibilitam a observação de determinadas crateras que nem sempre são visíveis? Deixe aqui um comentário a respeito. Relate se você é um desses tipos de astrônomos que amam observar a Lua. Embora a variação mensal mais observada na aparência da Lua seja o ciclo das fases, que é causado pela mudança do ângulo do Sol enquanto a Lua orbita a Terra, as librações já mencionadas aqui, a variação angular do eixo lunar em relação ao plano da órbita, bem como a distância da Lua até a Terra, são responsáveis por variações que podem ser vistas em nossos satélites, através de observações mais criteriosas. As fases lunares são um ciclo que se inicia com a Lua crescente. Neste momento, ela é visível no oeste, logo após o pôr do Sol. Uma semana depois, ela atinge o primeiro quarto, ou quarto crescente, onde ao pôr do Sol, ela já estará alta no céu e se põe à meia-noite. A Lua cheia nasce ao pôr do Sol no lado oposto a ele, o leste, e à meia-noite estará no ponto acima de nossas cabeças, chamado zenite, a pino no céu. A Lua no terceiro quarto, ou quarto minguante, costuma ser surpreendentemente visível no céu iluminado pelo dia, na porção oeste, muito depois do nascer do Sol. A Lua nova é quando a face lunar que está voltada para a Terra está completamente na sombra. Por esta visão de cima da órbita lunar, fica mais fácil de ver as fases da Lua e entender que elas são um efeito da mudança dos ângulos do Sol, da Lua e da Terra. A Lua está cheia quando sua órbita se posiciona no meio do lado noturno da Terra. Nos quartos crescentes e minguantes, a Lua está alinhada ao longo da linha que divide o dia e a noite na Terra. Já na Lua nova, a órbita lunar a posiciona no meio do lado diurno da Terra. Os pontos chamados subsolares e subterrestres são os locais na superfície da Lua onde o Sol ou a Terra estão diretamente acima. O ponto subterra também é o centro aparente do disco lunar, conforme observado da Terra. Nesta animação que estamos vendo, este ponto é representado pelo cone azul. De maneira análoga, o cone amarelo é o ponto subsolar. A linha que corta o satélite verticalmente, vamos denominar aqui meridiano, ou linha a 0 graus de longitude. Então, quando o ponto azul se move para a esquerda do meridiano, uma parte extra da porção oriental da Lua fica visível, e quando ela se move acima do Equador, podemos ver um pouco além do Polo Sul.
Com relação ao ponto subsolar, a lua cheia ocorre quando ele está próximo ao centro do disco lunar. Quando ele está em algum lugar do outro lado da lua, os observadores na Terra veem uma fase crescente. A órbita da Lua em torno da Terra não é perfeitamente circular. Ela é, na verdade, ligeiramente elíptica. E por causa disso, a distância da Terra à Lua varia entre 356.400 a 406.700 quilômetros a cada órbita. A maior distância entre a Terra e a Lua chama-se apogeu, e seu inverso, menor distância, perigeu. No perigeu, a Lua parece estar maior, porque é quando está mais próxima de nós. Nesta animação em escala real, a Lua encurta sua distância em relação à Terra e depois distancia-se novamente. Nela, podemos notar também que a Terra passa por fases, exatamente como a Lua, para um observador que estiver localizado na superfície lunar. Na animação, isso fica evidente. Também as estrelas nascem e se põem como aqui na Terra, mas a Terra não se move no céu lunar. Ela passa por uma sequência mensal de fases conforme o ângulo do Sol muda. As fases para um observador na Lua são opostas às fases da Lua exibidas para um observador na Terra. Ou seja, se para um observador em Terra a Lua estiver nova, para o observador na superfície lunar, a Terra estará cheia. Muito bacana isso, não é mesmo? Deixe um comentário acerca do seu aprendizado sobre os movimentos lunares. Sua opinião é muito importante para o nosso canal. Agora, com todas essas informações, você está pronto para ver o ponto mais alto do nosso show, uma animação conjugando todos os movimentos de que falamos, tendo ao centro as fases da Lua, bem como a libração para o ano de 2022 completo, para um observador localizado no hemisfério sul. Cada quadro desta animação representa 1 hora. No canto superior esquerdo, temos a visão da órbita da Lua em torno da Terra. Abaixo, ainda à esquerda, a animação dos pontos subsolar e subterrestre. Ao centro, cortando a imagem, a distância da Lua à Terra em escala real. Como bônus, ainda são exibidos os nomes das crateras próximas ao terminador, que é a linha que separa o dia da noite lunar. Também são exibidos os nomes dos locais de pouso das missões Apollo e dos mares lunares.
Então, astrônomo, agora você já entendeu tudo sobre os movimentos lunar e já desvendou este mistério. Para finalizar este vídeo, deixe um comentário sobre tudo que você aprendeu até aqui. Lembra aí de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, porque esse é o único canal que fala e ensina astronomia de verdade. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.